Família, seja muito bem-vindo à primeira das demais edições do Sessão Filosófica. Este é um podcast que é criado com o objetivo de lhe fazer estudar, aprender e compreender diversos assuntos em torno de diversos outros assuntos. E o meu convidado para esta primeira edição, ele é pastor, teólogo, orientador bíblico, conselheiro e cientista político. Nos tempos livres, ele tem muito se divertido em dar comentários, escrever e por aí vai. E agora, ele está a navegar diretamente na política. Está a tentar ver se consegue alguma cadeira e um salário de cerca de 200 e alguma coisinha, mil meticais, ali no parlamento, como deputado pelo partido ND. Chama-se Pastor Albino Paulo Manguene. Família, espero ter sido bem introduzidor. Disse introduzidor ou introdutório? Meu português é tão rasgado. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado. Bom, foi bem introduzido de uma maneira picante. De uma maneira picante, mas obrigado, beleza, por estar aqui. Saudar a sua vasta audiência. Espero ser útil para esclarecer o assunto que nos foi proposto para discutir hoje. Exato. Vocês conhecem o pastor Albino? Devem lhe conhecer, devem lhe conhecer de diversas esferas, não como pastor. Ele está famoso não como pastor, mas sim como comentador. Pode ser que ele comente sobre política, saúde, religião, qualquer coisa, mas como comentador. Mas hoje aqui ele está para podermos conversar em torno das crenças religiosas e você vai poder aprender como é que deve orar do jeito certo. Atenção, isto aqui tem uma pegada diferente. Vamos rir aqui, vais aprender por intermédio da comédia. Não vais ter uma sentada muito séria e tal. Família, se nós olharmos para aquilo que são as igrejas e as crenças religiosas nos últimos tempos aqui na nossa pátria, Moçambique, nós temos visto igrejas que, não vou dizer diariamente nem mensalmente, mas anualmente, que abrem essas igrejas, o que significa que essas pessoas abrem essas igrejas, esses pastores abrem essas igrejas por causa da procura por Deus pela parte das pessoas. Agora, a minha pergunta é, qual é que é a grande necessidade dessas pessoas? Uma necessidade específica, porque dizer eu procuro a Deus é uma coisa vasta. Mas qual é a coisa? Sendo que as pessoas só dizem eu procuro a Deus só para poderem camuflar aquilo que realmente buscam. O que é que as pessoas realmente buscam quando vão às confissões religiosas? Bom, existem duas coisas que fazem com que a procura de Deus seja crescente. A primeira questão é dado a elevada espiritualidade do indivíduo. Sabemos que quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida, transferiu do seu espírito para o ser humano. E o que acontece aí? Geralmente, o espírito que Deus soprou no ser humano é esse que produz no ser humano a necessidade de busca de Deus. A necessidade de adular ou de adorar a esse ser divino. Então, já tem isso dentro de si, à medida que na sua criação, Deus soprou esse fôlego de vida, esse espírito. Então, a busca de Deus é para suprir uma necessidade espiritual que já está presente na vida do ser humano. Existe um outro grupo, e esse grupo vamos subdividir. Esse grupo tem uma característica que vão atrás de Deus por causa de uma necessidade específica. Uns é pela cura, outros querem milagre, outros querem profecia, outros querem bênção. Pode ser algo material ou até algo espiritual. Então, mas sempre buscam porque têm em vista uma necessidade. Por que eu disse que vamos subdividir esse grupo? Porque nesse processo da busca por Deus, inicialmente que começa por uma necessidade material, alguns acabam entendendo que além da necessidade específica, precisam de atender o lado espiritual.
acabam se encontrando nessa busca de Deus e passando para aquele primeiro grupo que nós referimos inicialmente. Mas há uns que, mesmo com isso, só olham para Deus como um Pai Noel, que vai distribuindo coisas, presentes. Então, e olham para Deus ou buscam para Deus para suprir determinadas necessidades. Então, mas no geral, o que move as pessoas a buscarem a Deus é para suprir uma necessidade espiritual que elas têm, visto que foram criados assim. Deus colocou um espírito lá no ser humano. E aquele espírito tem necessidade de manter esse contato permanente com o seu Criador, que é Deus. Exato. E então, as pessoas vão porque elas têm necessidades específicas, cada um com sua necessidade, o que significa que as igrejas têm pessoas de diferentes áreas, diferentes crenças e por aí vai, que vão ali com diferentes objetivos, que é uma mistura de pessoas. Como é que vocês, como igreja, atendem a essas pessoas e atendem às necessidades específicas? Eu vou lá porque quero cura, eu vou lá porque quero carro, aquele quer sair lá. Como é que vocês, no final do ano, conseguem olhar para vocês e dizerem: nós como igreja conseguimos cumprir o nosso papel aqui? Como é que vocês fazem? Será que todo mundo sai satisfeito ou sai tudo pela metade? Nós avaliamos, mas por causa do propósito da própria existência da igreja. Um dos principais fundamentos da existência da igreja, primeiro, é para adorar a Deus. Esse é o fundamento base da igreja. Promover a adoração a Deus. Levar com que as pessoas se reúnam com o propósito de adorar a Deus. E nessa sequência, a igreja tem a principal tarefa de levar as pessoas à maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual se revela pela capacidade da pessoa saber aplicar a palavra de Deus em cada situação, em cada circunstância. Recebemos todas as pessoas com diferentes necessidades através do ensino, da pregação, da palavra de Deus. Devemos ter essa capacidade de estimular a pessoa em cada situação ou circunstância, saber aplicar a palavra de Deus como resposta àquela necessidade. Como quem diz, a palavra de Deus tem resposta para tudo que precisa de ser respondido. Caberá a nós ensinarmos a palavra, a pessoa pega a palavra e aplica para a sua necessidade. Aquilo que Jesus disse: não sede ouvinte, mas praticantes da palavra. Então a palavra precisa de ser aplicada. E para nós o fundamental, quando nós percebemos que estamos a atingir o nosso propósito, é porque por causa de questões comportamentais e da atitude que os crentes vão demonstrando, vão nos fazer entender que não, esses já atingiram maturidade espiritual. Então, analisamos a forma comportamental de cada crente, as atitudes de cada crente. Como é que cada cristão lida com cada situação que ele vai enfrentando? Será que aplica a palavra de Deus, as orientações, as instruções, como se defende, como se protege? Então, isso vai nos ajudar a avaliar se estamos a conseguir suprir todas as necessidades ou não. E tendo aquela máxima, todo o processo de ensino e aprendizagem, todos estão ali, mas cada um assimila a matéria de uma forma diferente. Há uns que são rápidos, outros que são menos, há outros que dão trabalho aos pastores, e dão trabalho mesmo. Eu acho que a própria Bíblia, o fato de comparar o crente com a ovelha, é no sentido de ovelha obediente, de que o crente deve ser
obediente, não obediente ao ponto do pastor te meter na lama, porque você tem que ser obediente ao pastor, mas está a ver que esse pastor está a me levar mesmo para a lama, para a água turva, água suja. Não é nesse sentido. É no sentido de avaliar as escrituras, decifrar as escrituras à medida que ele vai lhe ensinando e você saber aplicar. Então, através dessa forma já avaliamos se estamos a conseguir de facto ou não. Ok, vocês na igreja, o que é que vocês ensinam? Quem é Deus? O Deus que vocês ensinam para as pessoas. Qual é esse Deus? Bom, porque antes disto, eu fiz uma pesquisa muito vasta durante um tempão. Eu cheguei à conclusão de que Deus é pessoa para as pessoas. Deus não é espírito para as pessoas. Na sua maioria, as pessoas acreditam que Deus seja um cidadão que ele está a observar, está a ouvir tudo o que acontece aqui na nossa terra. O que me fez acreditar que as igrejas pudessem ensinar Deus como uma individualidade, como um senhor ao qual você deve se dirigir com um determinado nível de respeito, que as pessoas acabam não tendo relação de respeito. Se você for ver, as pessoas vão rezar porque tem medo de morrer, tem medo de acabar mal, essas coisinhas todas. Mas não é bem assim, ou pelo menos não devia ser assim. Deus não seria essa coisa. Agora, a minha pergunta é, o Deus que vocês ensinam, qual é? Porque as pessoas estão com medo. A pessoa só de não ir um dia à igreja já sente-se mal, sente-se como se estivesse a caminho do inferno. Mas por quê? Se você for entender a razão principal, não é necessariamente por causa daquela necessidade que ele fez não ir, é pelo fato de que Deus vai lhe mandar para o inferno. Agora, a minha pergunta é, se as pessoas estão com muito medo, qual é esse Deus que vocês ensinam? Perfeito. Aí existe existe vários segmentos ou várias orientações teológicas que muitas das vezes precisamos de avaliá-las. Só para perceber que nós temos os pentecostais, temos os neopentecostais, temos as igrejas ortodoxas. Então, são várias linhas teológicas que existem. Claro que todos, buscam, estão na tentativa de explicar Deus ou ensinar quem Deus ele é. Só que o problema de Deus surge por causa do fator humano. Onde há fator humano, eu acho que mesmo Deus tem desafio de lidar com o próprio ser humano. Porque muitas das vezes o ser humano entende as coisas como ele quer, ou como ele supõe ou imagina, e dá aquilo um cunho de divino. E porque deu o cunho de divino, e fica a ideia de que aquilo é de Deus, aquilo é divino. É por causa disso que vão surgindo também várias abordagens. E muitas dessas abordagens, a forma como são colocadas, visam as pessoas no lugar de temer a Deus, terem medo de Deus. Porque temor e tremer ou ter medo são coisas distintas. De Deus não se deve tremer, Deus se deve temer. Significa reverenciado, respeitado, e não ter medo de que se eu fazer alguma coisa ele vai me fritar no inferno, me mudar para lá como se eu fosse espécie de um brai e ele tivesse prazer em fazer isso. Então, o medo é resultado desse tipo de como é que muitos argumentos, muitas orientações teológicas expõem quem Deus é. Mas o princípio é que Deus é amor, apesar de ser justiça, mas a identidade mais visível, mais destacável é amor. E Deus quer ter uma relação pessoal e não uma relação baseada em medo com ninguém. Mas nós vamos entender isso
quando começamos a colocar devidamente as escrituras sagradas. Porque, repito, as abordagens que surgem é que levam as pessoas ao medo e não temer a Deus. É simplesmente Ok, isso. a minha pergunta continua a mesma. Qual é o Deus que vocês ensinam? Bom, o Deus que nós ensinamos é um Deus divino, é pessoa, mas consideramos uma pessoa divina. Pessoa divina porque, embora nós não possamos tocá-lo, mas podemos sentir pela fé. Embora nós não possamos olhar para ele sentado num espaço físico, mas podemos dialogar com ele. Então, é uma pessoa divina, que ele está presente em nós por meio da fé. Acreditamos que está presente em nós. É por isso que surge essa necessidade também de buscar. Então, é esse ser. Então, praticamente, vocês ensinam as pessoas que Deus é uma pessoa divina. Exatamente. O que significa que é uma pessoa que não temos como tocá-la agora e que a dada altura da nossa vida ou da nossa existência poderemos pelo menos ver essa criatura. É isso que vocês ensinam. Exatamente. Tudo bem. Eu vou fazer perguntas com relação a isso lá mais para frente. E como é que vocês ensinam as pessoas a orar? Bom, Oração, nós temos visto, eu sempre que passo pelas igrejas, repito, eu não frequento igreja, não. As igrejas fazem um excelente trabalho, só que eu acho que eu divergiria muito com as igrejas se eu fosse a elas, porque tenho muitas questões com relação a elas, as doutrinas e por aí vai, que acabariam o tempo do culto discutindo comigo e não chegaríamos a nada, entende? Seria um pouco complicado eu pegar um líder religioso que estivesse na frente de 500.000 pessoas e depois ter que parar um culto que devesse beneficiar a 500.000 pessoas. Isso porque tem que atender a um cidadão que está insatisfeito por causa de suas coisas na sua casa. Um eu, por exemplo. Então, a minha questão é com relação às orações. De que forma vocês ensinam as pessoas a orar? E o que é que elas precisam atentar? Qual é a coisa que elas... Qual é o formato certo? Quais é que são as premissas de uma oração para que as pessoas possam ter as suas preces atendidas? Atenção, eu acredito que a oração tem um poder tranquilo e tal, contanto que se ore do jeito certo. Agora, eu quero entender como é que vocês ensinam aquelas nossas mamás que nem sequer sabem ler e escrever, de modo a que possam orar eficazmente e terem as suas respostas. perfeito. Primeiro, devemos olhar para a oração como conversa. Por isso que a definição mais simples que nós temos é que orar é falar com Deus. É uma conversa, é um diálogo. Assim como eu estou a falar contigo. A oração é a mesma coisa. A única diferença é que a oração não é dirigida à beleza em pessoa, que não é belo, ou que é belo. Essa mais fogoso, eu não brinca. Então, mas sim é dirigido a Deus. Mas a oração tem que ser olhada como conversa. E o outro dado muito importante, antes de responder diretamente à tua questão, é que eu estava a apreciar um artigo do Dr. Fabiano Rodrigues, que é um pós-PhD em neurociência. Ele tem um artigo que fala do impacto da oração no cérebro. Sabemos que a neurociência estuda o cérebro. E ele dizia uma coisa muito interessante, que a oração tem um impacto direto de, primeiro, acalmar a mente. Só que geralmente tem muita confusão, muita coisa na mente, pensa em muita coisa, está num conflito de certa forma. A oração acalma a mente, mas ao mesmo tempo regula as emoções da pessoa e melhora o foco e a atenção em determinadas questões. Então a oração exerce esse impacto, razão pela qual é importante orar. Agora, sobre como orar, primeiro, a oração de Jesus ela é clara. Quando Jesus ensina acerca da oração, se oreis, é Mateus, né?
Pai nosso que estás no céu, para nos dar a entender que a oração deve ser dirigida a Deus, única e exclusivamente, e não a nenhum ser semelhante ou criado ou inventado. Deve ser dirigido a Deus. Santificado seja o seu nome significa reconhecer a excelência, a pureza desse ser. E ele depois disse, começa a introduzir ali o pão nosso de cada dia. Então depois você vai apresentando as suas pretensões, reclamações ou preocupações. Mas primeiro, dirija a Deus. Segundo, reconheça o seu poder que não tem limite. Terceiro, apresente as suas preocupações ou as suas petições. Agora, sobre a oração, nós ensinamos também que a oração pode ser audível, pode ser silenciosa, dependendo de como cada um se sente, mas também dependendo do ambiente daquilo que se pretende. Porque existe um momento em que existem pessoas que têm dificuldades de orar, têm dificuldades de falar, e muitas das vezes não conseguem orar, porque a oração precisa de ser um exercício na vida dele. E muitas das vezes se recorre a uma oração audível, mas como exercício para estimular os outros que não conseguem, de certa forma, orar, para conseguirem se expressar, falar alguma coisa, porque tem palavras que em algum momento tens que tirar falando com Deus para sentir um determinado alívio e não estar fechado em silêncio. Agora, claro que pode surgir uma outra questão. Há quem possa achar que certas formas de orar são um exagero, mas bem, também eu acho que às vezes certas formas são um exagero, são desnecessárias, mas o importante é que a oração pode sim ser audível ou silenciosa. E geralmente a oração audível muitas das vezes é usado como recurso para estimular os outros a orar ou treinar as pessoas na oração. E quanto à postura, não ter uma postura assim certa, o ambiente também determina, principalmente quando é para estimular. Às vezes que é melhor orar em pé, mas há quem se sente confortável orar de joelho, ou há quem se sente confortável dentro da igreja arranjar um canto, um espaço e orar. E isso é tio. Mas o importante é que naquele ambiente deve haver uma busca a Deus. Ok. Basicamente, vocês não têm uma forma estruturada para ensinar as pessoas a orar. É o que eu entendi aqui. Bom, dizer que não tem uma forma estruturada para ensinar que seja as eficaz. Pessoas a orar. Porque, pergunto isso porque se nós formos a qualquer igreja agora e perguntar às pessoas, cada um ora do seu jeito, entendes Deus do seu jeito. Então, por que a pessoa foi à igreja se no final das contas ia entender Deus do seu jeito, do jeito como quisesse entender? As orações iam ser dirigidas do seu jeito. Tanto é que se você passa pelas igrejas, há mais gritarias do que realmente orações. Agora, eu começo aqui com as minhas perguntas. É assim, antes, quando eu estava a fazer a produção disto, eu fiz a produção, pelo menos para este tema, já lá se vão mais de 365 dias. Eu li um livro de um senhor chamado Joseph Murphy, e ele foi conferencista, trabalhou com a igreja e tal. Ele viu que as pessoas oravam de uma certa forma que não conseguiam ter as respostas. Ele sugere que as pessoas deixem de pensar num Deus distante e que pensem num Deus interno. E ele começou a detalhar lá para o primeiro, lá para o segundo capítulo. Ele inclusive faz citação da lei da atração. O livro da lei da atração tem uma coisa de 3 horas. E este livro do qual eu estou a falar tem um universo de 9 horas de alguma coisinha, que é o poder do subconsciente. No poder do subconsciente, ele diz assim: temos que trazer Deus para o nosso interior e entendermos que o Deus que nós buscamos fora é o Deus que está dentro de nós. E começou a subdividir a consciência, falou da subconsciência e da consciência. A consciência, que é a coisa que
fala, organiza as coisas, recolhe informação, e a subconsciência, a coisa que armazena, a subconsciência, segundo como ele diz, é lá onde reside o seu Deus. É lá onde reside Deus de cada um. E que para que as pessoas devessem ter o entendimento, ou seja, para que elas pudessem orar de maneira eficaz, elas não devessem ser mentirosas com elas mesmas. Que não devessem pedir coisas que a sua subconsciência nega isso. Que é, se tu sabes que és formado em engenharia, vais falar para a tua consciência ir buscar oportunidades ligadas à engenharia. E a sua subconsciência, que é o seu Deus, vai fazer de tudo para que aquilo possa acontecer em volta de ti. Eu acredito que essa forma aqui faça um pouquinho mais de sentido. Se vocês ensinassem desta forma, será que iam ter esse número elevado de pessoas que não entendam como é que devem se fazer as orações? Porque basicamente o que é? Tu estás a ver os silogismos? Que é, se tu dizes a premissa maior não deve ser desmentida, não deve, como é que é, estar desconectada à conclusão. A conclusão tem que justificar a premissa maior. Se eu digo assim, todos os manhembanas são ladrões, e digo, beleza é manhembana, eu estou automaticamente a dizer, beleza é ladrão. Entende? Então, se um cidadão sabe que ele é formado em direito, e começa a fazer de tudo, a fazer as suas orações, a sua subconsciência vai começar a trabalhar a favor dele. Tanto é que no livro em questão, o cidadão diz assim que as curas, todas as coisas que nós procuramos fora, as curas, as nossas feridas, são curas que nós encontramos, que estão dentro de nós. Tanto é que tu dormes tendo uma dor de cabeça, ficaste durante 6 até 18 horas a levar de dor de cabeça, vais dormir por umas 2 horas, acorda, já estás um bocadinho mais calmo. Que é esse, o poder curador está dentro de nós. Se ensinassem as pessoas que devessem orar focando nelas mesmas e não necessariamente num determinado senhor, e que automaticamente esse senhor para o qual se tende chegar, eles pudessem chegar com mais facilidade, não acham que vocês teriam mais êxito? Bom, esses argumentos, por um dado momento, têm uma lógica, mas pecam porque se nós adotamos esse tipo de argumento, no final de tudo, eles endeusam a pessoa, geram uma ideia de que a pessoa é Deus de si mesma. Então isso contraria vários argumentos até dos filósofos clássicos, como Aristóteles, por aí em diante, que existe um ser distinto de nós, transcendente, supremo, superior, que é a pessoa divina que falamos no princípio. Mas eu acredito sim que no processo da oração há uma harmonia entre eu e aquele ser. Significa que passa pelo trabalho que é feito comigo no processo de busca do ser. Eu não sou isolado no processo da oração. O ser humano não é um indivíduo, diríamos, abstrato ou isolado no processo de oração. Por isso que a forma como ele ora é fundamental. E nós também ensinamos que a oração deve ser sincera. Que com uma oração sincera, que reflete aquilo que é realidade. A própria Bíblia nos ensina isso, nos orienta a isso, que Deus atende às nossas necessidades e não caprichos. Porque existe necessidade, existe capricho. As pessoas oram buscando caprichos, coisas fúteis. Por exemplo, alguém ora, quer ter uma limusine, mas nem cabana tem. Então está a buscar capricho. Não está a focar-se naquilo que é real necessidade. Então, aí é que devemos entender que, não obstante que a oração deve focar-se na necessidade e não no capricho, ser sincera, mas devemos ter entendimento de que estamos a falar com Deus. Estamos a pedir a Deus. Então,
Eu acho que o argumento é coerente, mas a minha preocupação É com relação à pessoa de Deus. exatamente, por quê? Porque no final esse tipo de argumentos vão endeusar a pessoa achar que eu sou Deus de mim mesmo. Mas não acha que seria fácil explicar à pessoa o seguinte? Ok, dentro de ti tens tudo que tu precisas. Se tu não tens saúde, tens que parar de fazer afirmações que te aumentam a falta de saúde e começar a fazer afirmações que te aumentem saúde ou que gerem princípios de saúde. E que, a dada altura, com um acúmulo assim que o tempo tiver passado, se estiveres a passar ainda mal, a tua subconsciência vai começar a aceitar o fato de que tu tenhas ideias de saúde na tua cabeça. E facilmente, o Deus que tu buscas vai ter uma facilidade em te dar a cura que tu precisas. Não seria mais fácil assim? É isso. Porque mesmo o Provérbios diz, assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. É o que a Bíblia ensina. Significa que, através da mente, eu atraio e mobilizo Deus a produzir determinados efeitos. Da mesma forma que através da mente eu posso não atrair e repelir Deus de agir ou produzir determinados efeitos. O que eu estou a tentar dizer com isso é que a essência é essa. Mas por causa de várias formas, aqueles argumentos que eu disse que vão surgindo, as pessoas vão ensinando de forma diferente. E a oração precisa de ser efetiva. E quando ela é efetiva, produz resultados. Uma oração que não produz resultados não é efetiva. Logo, significa que alguma coisa deu errado nessa oração, que são essas particularidades, em que eu oro, mas nem eu acredito Na sua própria oração. minha própria oração. E ainda assim esperas por algum resultado. E não pior que isso, estou a orar, pedir coisas que sei que são caprichos. Sabes, eu faço isso porque eu sou um cidadão abençoado. Entende? Não digo ser rico, próspero, essas coisinhas, mas eu sou um cidadão abençoado. Isso por quê? Porque eu entendo como é que as coisas realmente funcionam. E eu vejo outros irmãos meus que vão às igrejas, não conseguem ter o mesmo nível de bênção. Eu não sei se isto aqui é falta de humildade ou quê, mas uma vez nós estarmos em uma conversa transparente, eu preciso dizer isso. Todas as coisas que eu quero que aconteçam comigo, elas acontecem. Mas antes delas acontecerem, sempre tem havido uma discussão dentro de mim que será que você está preparado para isso? Você tem capacidade para receber isso? Você tem informação adequada para isso? Você tem as relações adequadas para isso? Eu acredito que os resultados de uma oração acontecem exatamente depois que tu terminas de fazer a tua oração. Só que você vê isso depois, por quê? Porque existe aquele processo que eu quero ganhar 5 milhões de meticais, imaginemos. Sim, você vai ganhar 5 milhões de meticais. Mas a sua subconsciência começa a lhe desmentir. Não, você não vai ganhar enquanto não fizer isto. Então você começa já a correr atrás das coisas. Entende? Então, só que existem outros. E eles, o que a mim dói é que eles são frequentadores de igrejas. Mas eles não conseguem compreender isso. Será que as igrejas não estariam a pegar aquilo que fosse a verdade, limitar a verdade, que nós vamos abrir um pouquinho as torneiras em função da nossa necessidade, isso para poderem atrair muito mais gente, porque no final das contas as igrejas coletam cotas só para poderem ter isso. Não seria esse o objetivo principal, que se nós entregarmos a verdade, as pessoas vão ficar livres e nós, como líderes religiosos, vamos ficar sem centavos aqui. Isto vai ficar insustentável para nós, porque as igrejas, querendo ou não, transformaram-se em algumas instituições agora, dão emprego hoje em dia. Talvez tenha sido isso ao longo da vida, né? Agora, a minha pergunta é, será que os pastores não estão a pegar a verdade, limitar o acesso a ela, só para poderem ter benefício no meio disto? Essa é uma grande discussão que eu estou a procurar algo aqui, que é para sustentar esse argumento. Fica à vontade. E já achei. Primeiro dizer que o Provérbios que eu estava a referir
de que assim como o homem pensa em sua Assim ele mente, é. assim ele é, Provérbios 23, 7. E veja uma coisa que ensina Salmos 27, 4. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedi ao Senhor e a buscarei. Significa que há um exercício que está intrinsecamente ligado a mim, como pessoa, no processo de pedir a Deus, no processo de oração. No caso dele, ele diz que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Ou seja, pedi e terei que me esforçar Para poder conseguir. para poder conseguir o que pedir. O que eu quero é ficar na casa do Senhor, é não sair da casa do Senhor, é não me desviar. Isso é aquilo que eu estava a dizer. O ser humano no processo da oração não é abstrato. Ele é um ser envolvido dentro do processo de oração. Está a falar com Deus, está a pedir a Deus, mas ele não é abstrato. É por isso que aqueles argumentos dos teóricos que trouxeste, eu disse que em parte sim, tem uma lógica, tem uma verdade. Não vamos refutá-los por completo. Há uma lógica aí. Agora, como em toda teoria, eu aprendi isso em ciência política, nós temos teoria e depois temos que criticar teoria. Mas criticar teoria não significa que você está a desqualificar toda a teoria, anular toda a teoria. Então, criticar é no sentido adotar ou adaptar o argumento, porém tirar algo que pode ser problemático dentro da teoria. E nessas teorias, o que eu acho que é problemático é o risco, o perigo de levarmos a pessoa a achar que já ela é ela por completo. Exatamente. Mas há um exercício mental, de facto, que ocorre no processo da oração, para que ela seja efetiva e produza resultados. Mesmo quando nós formos a discutir sobre a fé, existe aquilo que nós chamamos de várias espécies da fé. E uma das espécies da fé é aquilo que nós chamamos de uma fé natural. O ser humano já exerce desde a infância. Sim. Sim, ele tem a necessidade natural de acreditar em alguma coisa. Quando uma criança chora, chora na fé de que virá alguma coisa de que virá alguma coisa que vai lhe acalmar. E já nascemos com a fé natural, que depois temos que é fundamental para atingir todos os outros níveis da fé. Mas temos também a fé realizadora, por exemplo. Eu estudo fórmulas matemáticas, eu é que estou a estudar, e depois aplico na fé de ter determinados resultados. É a fé realizadora. Tudo aquele processo envolve o meu intelecto, a minha pessoa. Então, é um exercício. Depois temos a fé sobrenatural, que já vai um pouco além da nossa capacidade humana. Então, é esse tipo de coisas que as pessoas precisam de perceber, que não são abstratas. Eles têm uma contraparticipação no processo da oração. Sobretudo que entendam que a oração é dirigida a Deus. Só isso. Mas espera aí, se nós dirigirmos as orações a Deus, nós não estaríamos a tirar a nossa participação como humanos nos resultados que é um dever que é. Ok, eu quero ter carro, certo? Eu oro a Deus e depois digo, Deus, você é quem vai me dar o carro. E depois eu fico aí, a responsabilidade de que o carro venha, aí é de Deus.
Se nós O fizermos... problema é que isso já está a contrariar o princípio de Ok, tudo bem. Se eu tenho que 27:4. pedir e depois ir buscar, por que eu precisei pedir? Atendemos... Se nós formos ao próprio termo pedir, se eu peço, significa que eu não devo fazer esforço para poder ter. Eu digo, estou a pedir água. Irmão, você é quem deve se mover para poder me entregar a água. Aí nós ou estaremos diante de não sei nem como colocar esta questão, mas pelo menos isto começa a fazer sentido com aquilo que eu estava a dizer inicialmente, que é, se nós... O que eu estou a ver aqui é a questão de o ser humano, ele diz uma coisa, que ele quer uma coisa, e depois se tira de cena e vai ficar. Tudo bem que o Salmos diz isso, mas qual é o sentido de eu pedir e depois ter que ir fazer se eu pedir para que a coisa viesse para mim? É que eu parto de princípio e de entendimento que eu pedi. E eu tenho que buscar. Mas eu sou ser humano. Espera. Ou aqui estamos diante de dois tipos de pedir. Porque o pedir humano, no qual nós vivemos nele aqui, entendemos nós que ele traga-nos duas respostas, o sim ou o não. Mas nós ficamos na fé de que as coisas vão de acontecer em função do nosso pedido. Então, se for ver, humanamente falando, quando eu peço, eu digo, peço que me entregue o telefone. A sua missão a partir daí é carregar o telefone e vir me entregar. Agora, eu peço a Deus, vamos lá, um carro. Estou qualificado para poder ter carro. E depois, o que eu tenho que fazer aí? Não devo ficar à espera que isso apareça? Não, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Essa é a lógica. Ok. E o que é que estamos a dizer? Nesse processo de busca, você é ser humano. E como ser humano, em algum momento tem suas limitações. É nesse processo Deus vai te habilitar, dar graças, dar sabedoria, dar entendimento, inteligência necessária, acima da tua capacidade humana. Ele vai te habilitar nesse processo de busca para que você transcenda aquilo que seria a sua limitação. Exato. Porque eu não vou orar e depois ficar à espera que as coisas caiam do céu. O que cai do céu é só chuva. E não mais nada que chuva. Pode ser de água ou granizo. Mas é chuva. Doutor, se nós temos a situação de pessoas que nem sequer acreditam em Deus, que fazem e que nunca têm os azares tidos como azares grandes aqui na nossa vida, de que forma eu pedir a Deus e ter a certeza que Deus ouviu isto e que sim, eu vou ter exatamente no tempo certo da minha necessidade, que é, eu quero um carro daqui a uns 5 meses. Eu digo, Deus, eu quero um carro. E depois eu vou a essa busca, por exemplo. Qual é o medidor aí de que eu realmente vou ter o retorno disso para mim? Onde eu me vá sentir... eu acho que esse Deus, sim, permitiu que eu pudesse ter essas posses aqui. É que você, num determinado período do tempo, uma coisa que eu sempre digo a alguém, é algo incrível que acontece comigo. E que incrível é que sempre quando fico com falta, eu acredito assim, que Deus providencia. Posso ficar dizer que eu não tenho dinheiro, estou a precisar de dinheiro. Tipo eu agora. É exatamente isso. Estou a precisar de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não sei como é que vou me movimentar amanhã. Eu estou a falar comigo. E eu sempre sei que de alguma forma, Algo virá. algo virá. E eu vou, alguém vai ligar-me
ou me cruzo com a pessoa, me dá uma nota que eu julgo que é suficiente para aquilo que eu quero fazer para o dia de amanhã. É por causa disso que a Bíblia sempre nos ensina. Não andeis ansiosos, porque a vez de comer ou vestir, basta cada dia o vosso mal. Porque o dia do amanhã o Senhor sabe. E ele depois disse, aprendam dos lírios. Eles não trabalham e não produzem, mas sempre se alimentam. Significa que Deus sempre traz, de alguma forma, de algum meio. E o outro nosso problema é nós mentalizarmos a forma de resposta. Que não, Deus vai responder desta forma. Não. Deus tem várias formas de responder à oração. Porque você mentalizar é reduzir a Deus Há uma coisinha. a uma coisinha. Há pessoas que pedem e Deus vai respondendo de uma outra forma. Mas que se você prestar atenção com calma, vai perceber que não. Isso é resposta de uma oração que eu fiz. Então, todo esse processo é fundamental para que no final este indivíduo não saia frustrado nem decepcionado depois de ter orado. Achar que ou Deus não lhe ouve, ou Deus não lhe responde, ou Deus não age conforme espera, conforme quer, por aí em diante. Então, isso para dizer o quê? Analisando os cenários para perceber que Deus é que está a responder, é que eu vou avaliar que, humanamente falando, com calma, sentado, avaliando, Esta coisa não faz sentido. essa coisa não faz sentido. Eu não teria Sim, condições. sim. Eu não teria condições, mas com aquela calma mesmo, minuciosa. Então aí entendo que, pá, nesse processo de busca, houve um impeachment, houve um empurrão aí, houve um esforço, houve um... Mas já percebeu que esses milagres aqui nunca acontecem com pessoas anônimas? Ou anônimas a ti, ou tu anônimo a essas pessoas? Esses milagres todos, irmão, se eu te conheço e sei da tua... Eu estava, não vou dizer quem é, em 2018, 17, 18, sem câmera. Eu disse na internet, eu não tenho câmera, pessoal, e a câmera que eu estou a usar é uma câmera que alguém pode vir levar porque é dele, a mim não pertence. E do nada um pastor de uma igreja, que eu nem sequer tinha conexão com ele, não lhe conhecia, não sabia quem ele era, fez a minha lei da atração funcionar, que é esse poder de Deus. Mas nota que se isso aconteceu foi porque exatamente eu me preparei, estive no lugar para poder receber essas coisas. Só que eu nas minhas, isso para poder sustentar aquilo que está a dizer, mas essas coisas não acontecem longe do seu circuito. É isso que eu estou a tentar dizer. Que isso sim, eu não conseguiria. A câmera que me deram, na altura estava avaliada em cerca de 50, 60 mil meticais. Isso para comprar e trazer. E depois ainda veio com alguns acessórios. Eu olhei para aquilo e disse, preciso de mais o quê? Será que eu conseguiria comprar? Mas diz-me lá uma coisa, família. Será que a igreja assume as consequências das suas promessas? Aquilo que vocês ensinam para as pessoas são promessas. Vocês assumem a consequência da não realização daquilo. Caso aquilo dê errado, vocês assumem isso. Deu errado. Assumimos que te ensinamos a coisa errada. Bom, raras vezes isso acontece, mas isso também tem a ver com como é que as determinadas igrejas ensinam, porque muitas das vezes, desculpa, quando as coisas não dão certas, é mais fácil empurrar a culpa para alguém. Nós herdamos isso de Adão. Quando Deus vê, é a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, está a dizer, eu não sou culpado, você é que é culpado. Se Porque não tivesse me isto. dado essa mulher, estaria bem hoje. Então, acho que herdamos isso. Sempre buscamos culpados e não olhamos para nós.
E existem sim determinadas igrejas que vão dizer que não, é porque você não teve fé, é porque você não fez isso, não fez aquilo, etc, etc. E pouco avaliamos. Será que eu, como líder, ensinei de forma certa? Ensinei de forma correta? A instrução que eu dei era uma boa instrução? Então, eu acho que a honestidade que deve caracterizar a nós como líderes deve nos levar a entender que nós, em algum momento, cometemos erros no processo de instrução e nos tratar. E sempre fazemos esforço de não instruir as pessoas de forma errada. Porque muitas das vezes as consequências ou os resultados são o reflexo de como nós ensinamos, de como nós instruímos. Então, eu acho que isso é fundamental. Para responder, dizer que nem todos temos essa coragem de nos autoavaliarmos e considerarem que há de haver erros na vossa prestação de trabalho. como seres humanos. Eu sempre digo isso. É erro você olhar para o pastor, o profeta, o apóstolo, o bispo, como se fosse Deus. Ele é homem de Deus. Não deixa de ser homem. A única diferença é que acreditamos que age sob o Espírito de Deus. Mas nem com isso deixou de ser homem. Se você for a prestar atenção na história de José no Egito, a Bíblia ensina que a esposa de Potifar, seu senhor, que lhe fez favor, lhe trazer no palácio para lhe servir, se apaixonou por ele, seduziu. E José foi resistindo. E a Bíblia diz que ela aumentou a dosagem da sedução. Despiu-se totalmente diante de José. E José fez o que? Fugiu. É porque se José não tivesse fugido, teria cometido o pecado. Teria se envolvido, porque ele é pessoa. Ele tem hormônios. Espírito Santo não mata os hormônios. Não mata testosterônios. Você é homem de Deus, já deixa de apreciar, não é verdade. Você continua a desejar, continua a apreciar. Porém, você é obrigado a entrar num processo de disciplina. Autocontrolar-se, autoconter-se. Por isso que José disse, epá, e se eu parar aqui, essa senhora vai me conhecer, é melhor eu fugir daqui. Antes que ela me conheça. Antes que ela me conheça. Isso para dizer que o homem, ainda que fosse homem de Deus, é sujeito a algum momento a se equivocar. Eu mesma já ensinei várias coisas. Claro que hoje sou resultado de uma evolução. Mas eu já ensinei coisas que eu falei, mas ali Deus me perdoa. Eu me equivoquei ali. Deus me perdoa. Porque sou homem. Só que nós, os homens de Deus, agimos como se não fôssemos humanos, fôssemos super-humanos. E as pessoas não olham para nós como pessoas que, embora fossem instrumentos de Deus, mas como humanos, podem se equivocar, podem falhar, nos endeizam. Mas não, eu acho que eu diante de si, eu vejo um jovem que tudo que tem é apenas o seu conhecimento e o brilho que lhe é proporcionado pelo seu conhecimento. Eu não sei em outras esferas, mas eu vejo um jovem simples se está em silêncio, ninguém sabe quem ele é, o que faz. É o que eu vejo. Mas existem outros que, inclusive, nas suas congregações, obrigam os seus fiéis a terem os wallpapers, que são papéis de parede em seus celulares, de si.
E quando vão atender as ligações dos tais pais deles, quando ligam, tem que atender telefone ao umbilical de um lado para o outro. Entende? Então, eis a razão de as pessoas não irem lá pelo Deus, mas pelos senhores que ali estão. Tanto é que se você contesta a pregação de um determinado senhor desses, você já não vai ter irmão na zona. Aquele seu irmão que era seu irmão, só porque você contestou a maneira de ensinar o evangelho daquele senhor, ele já vira-se contra si. Reconhece que existam esses... Existe. Há uma coisa. Eu acho que o ministério foi assaltado. Da mesma forma que a política é assaltada pelos corruptos, os médicos, a medicina é assaltada por mau médico, mau enfermeiro, como em qualquer outra área, que podem haver lá que tenham interesses escusos ou obscuros àquilo que realmente devia ser. O ministério, a vida religiosa, também foi assaltado. Hoje em dia temos dificuldade de compreender quando é que é servo e quando é que é celebridade. Ou estamos diante de um servo de Deus ou diante de uma celebridade. Porque parece que são pessoas que têm necessidade de ser, querem ganhar protagonismo. São mais estrelas, superstars, do que ministro propriamente dito. Sabe? Se você estudar a vida de Jesus, foi uma pessoa humilde. O que tornou popular Jesus foram os seus feitos. E não porque ele, Jesus, tinha necessidade de ser. Que tal acontecesse? Exatamente. Deus foi usando a ele e tivesse obras grandes, feitos marcantes, com impacto na vida das pessoas. E isso tornou popular a Jesus. Mas há pessoas que até forçam milagres, manipulam milagres, por causa do desejo, da necessidade de querer ser. Eu já contei a história do Scott Paul, algo parecido. Me esqueço o nome completo, era um profeta nos Estados. Esse que levou um suicídio em massa das pessoas? Exatamente. Sim. Era a estratégia que ele usava. Sim. Há pessoas que manipulam. Chega ali, é secretária, alguém aparece que parece que está a atender. Quem você é? Está aqui por quê? O que é que te preocupa? Vai anotando. Ah, estamos aqui, obrigado. E entregar a lista para a esposa. A esposa lia o nome e dizia tudo o que acontece com aquela pessoa. E ele falava como se estivesse a profetizar. Já atendi pessoas, eu como pastor, que foram em algumas igrejas que sofreram a mesma coisa. Chegaram lá, contaram histórias similares, que eu descobri que não. Aquilo que ele disse, alguém ali na igreja quis saber. E eu disse, não acredito que seja uma coincidência. Acredito que tenha havido um truque aqui. Por quê? Porque as pessoas querem ser. Há um profeta que teve que fugir até de África do Sul por exatamente algo similar. Há alguns vídeos. Hoje, por causa de HD, né? Vocês que entendem. HD é alta definição. Alta definição. É possível criar coisas espetaculares. Não, neste caso é inteligência artificial. É inteligência artificial. Criar coisas. E depois vão dizer que no culto apareceu anjos. Mas por quê? Para aquilo ter repercussão, ele ser falado, que é o tal, é o ungido, é o homem. Mas por que essas pessoas não podem ser
criticadas. Não necessariamente criticar a pessoa como pessoa, mas o seu modus operandi. Por que não? Porque sempre que você diz isto aqui não está certo, por mais que você seja de Deus ou não, as pessoas vão olhar para si e vai ser linchado. Por que É isso por acontece? isso que eu, no princípio, tive dificuldades de ser entendido. No princípio do meu percurso. Porque eu sempre me posicionei para defender a verdade, defender o evangelho. E me achavam de pastor que só vive atacando pessoas. E eu dizia, eu sou uma pessoa equilibrada, que sei separar a pessoa do comportamento. O que eu estou a criticar Não é a pessoa não é a pessoa, é o comportamento. Aquele comportamento não tem fundamento, não tem sustento bíblico nem teológico. Não estou a dizer que a pessoa é assado, é cozido, é guia, é qualquer outra coisa. Mas eu estou a me focar no comportamento. Cabe à pessoa ouvir e se endireitar. E a própria Bíblia diz: não vos comuniquei com obras infrutuosas, mas antes condene-as. Aquilo que é do mal ok. precisa de ser condenado, Sim. reprovado e não normalizado. As pessoas, por acharem que está ali, supostamente um homem de Deus, criticá-lo, é como se você estivesse a criticar o próprio Deus. Não. Estamos a tratar do comportamento do homem, não da Deus ali. Vamos deixar Deus de lado. Estamos a olhar para o comportamento, a conduta daquele líder. Que já notamos e nos apercebemos que ele é movido pelo interesse de ser. E não só essa questão de ostentação, também é outra coisa. Mas é que eles encontram sustento na Bíblia, que é segundo o versículo X e Y. Não, eles manipulam a Bíblia. Se você aplicar a hermenêutica para interpretar, não é o que realmente a Bíblia ensina. Porque eles querem sustentar o erro, sempre vão forçar e vão manipular um texto da Bíblia para justificar o erro. Não querem admitir. Hoje em dia é mais fácil. Quem está a errar e não quer assumir que está errado, simplesmente usar a Bíblia para se justificar. Mas o que acontece? Manipule. Se você for a estudar o versículo, vai perceber que não está enquadrado dentro do contexto. Mas que ele possa ter pego algumas coisas nas entrelinhas. Exatamente, tentar forçar para que aquele versículo concorde e depois vai. Pior que são engenheiros intelectuais. Vão criando séries de argumentos que até um distraído cai. E cai muito. E como caem? Caem até pessoas que eu julgava. Você vê doutores, advogados, médicos e por aí vai, que acreditam nesses senhores que você de meia tigela em termos de formação diz: não, eu não acreditaria nesse senhor. Exatamente. Mas eles fazem isso. Eles conseguem fazer. Agora, diga-me uma coisa: se nós tirássemos o dólar de circulação nas igrejas, será que as igrejas não fechariam todas elas? Não estou a dizer que a palavra de Deus pudesse parar de ser pregada. Porque existem aqueles que estão exatamente comprometidos com a palavra de Deus. Mas estou a falar das igrejas como igrejas, do jeito que elas são hoje. Se nós tirássemos o dólar agora, será que as igrejas continuavam em pé ou fechavam? Bom, eu tenho um princípio que não é defendido só por mim, por vários outros. As duas asas do evangelho. Tem uma asa espiritual e tem uma asa financeira. É por isso que há necessidade de se trazer os dízimos, as ofertas na casa do Senhor. Que é para sustentar. Tem um lado espiritual, mas tem um lado físico. Lado administrativo. Há muitas capelas ou congregações que devem ser construídas. Em algum momento,
apesar de ser muito desprezado, mas a igreja também tem um lado social. Tem um papel fundamental muito. Ou muito, deve muito, ter o lado muito social. de valor. É por isso que, se você for a olhar a Bíblia, Deus considera injusto quem não cuida dos órfãos, quem não cuida das viúvas. No geral, daqueles que estão numa situação de vulnerabilidade ou necessidade. A igreja, parte do dinheiro, deve separar para investir nesse lado social. Agora, podemos discutir se acontece hoje em dia. Infelizmente, há déficit da igreja atuando no lado social. Deve-se porque assumimos que existem igrejas que atuam no lado social. Assim como existem igrejas que atuam no lado social para esconderem algumas maracutaias, como uma igreja famosa que não vou citar o nome. Finge de ajudar, fazer o bem, promover o bem, mas é para esconder um lado obscuro. Eu costumo dizer o seguinte: quem muito fala que é contra a violência contra a mulher, no caso, e que é contra, combate a violência contra a mulher, no caso, é a favor. Exatamente. Quem diz eu sou, não é. Ele tem uma necessidade gritante de mostrar aquilo, mas porque vê benefício em dizer que ele não é aquilo, que é contra aquilo, ele propaga que é contra aquilo, quando no fundo, ele é exatamente isso. Eu conheço muitos pastores que são o contrário daquilo. Muitas vezes o contrário daquilo. Mas que esses são aceitos como os verdadeiros Jesus Cristos aqui na Terra. Entende? Então faz sentido o que está a dizer. É exatamente isso. E é um pouco disso que vai tirando o prestígio da igreja dentro da sociedade, por causa desses comportamentos, dessas condutas, dessas pessoas. Que eu até já disse, já sugeri, que para o caso de Moçambique precisamos de criar Conselho Nacional de Ética Religiosa. Mas concordas com o que a Ruanda fez? A Ruanda mandou fechar todas as igrejas e que só deve ser pastor, líder religioso, quem tenha formação superior em teologia. Bom, será que... Eu entendo que a decisão de Ruanda é extrema. É muito extrema. E só acontece em estados ditadores. Porque existem formas de organizar sem extremismo. Podia organizar sem extremismo. Da mesma forma, Ruanda podia dizer: vocês têm 4 anos, porque já tem igrejas abertas. Todos esses pastores que estão na situação XXXXX, a regra passa a ser essa. Então, tem 4 anos para se prepararem nesse sentido. E depois vamos fiscalizar se de facto estão a cumprir, estão enquadrados ou não. Porque acredito que a regra surge para resolver um problema social. Mas na resolução de um problema social, uma resolução eficaz não deve criar outros problemas sociais, que é uma relação hostil entre parte de cidadãos que são cristãos com o próprio Estado. Significa que não houve inteligência na forma como Ruanda geriu o assunto. Mas entende-se a preocupação, a necessidade de que não, aqui está a haver um pouco de desordem. Mas se eles tivessem feito dessa forma, talvez pudesse haver aquele que quisesse manipular aqui. Do mesmo jeito que acontece aqui em Moçambique, em que as licitações não são feitas observando todas as medidas pré-estabelecidas para tal. Entende que é? Eles preferiram, pode ser que seja o caso de que eles tenham preferido ser extremistas, com vista que de já eles eliminem para evitarem a proliferação de cidadãos errados nisto, porque no fundo, nós sabemos que o que está a acontecer não é exatamente aquilo que devia acontecer. Beleza, o que vai acontecer aí, em teorias de conflitos, o que vai acontecer
não se admire em que Ruanda enfrenta uma guerra civil. Por quê? Porque aqueles religiosos estão agastados com o Estado. Sim. E podem criar o quê? Para nós sermos livres. Faz sentido. Que é, vocês nos gerem mal, não nos dão aquilo que nós queremos. Exatamente. Nós temos alguma coisa em que acreditar. E vocês Exatamente. vêm nos tirar a única coisa na qual nós acreditamos. Exatamente. Então há um conflito aqui. Conflito. É por isso que em teorias de conflitos se diz que necessidades reprimidas geram frustração e frustração gera conflitos. É por isso que um dirigente tem que calcular toda a decisão que tomar para que ela não venha criar outros problemas. Então, hoje em dia é fácil falar, mas daqui a alguns anos aquela decisão pode trazer complicações, uma situação de guerra civil em Ruanda. E que aquilo possa ser apenas o princípio para fechamento de diversos outros órgãos. Exatamente, porque os outros órgãos também podem até adotar a causa. Epa, se fizeram com eles, por que não hão de fazer conosco? E uma Vamos das ser coisas solidários com os outros. com os outros. A mídia poderá sofrer tanto. Do mesmo jeito que já levaram à prisão uma ruandesa youtuber lá que criticava o Kagame, levaram ela à prisão só por causa das críticas dela. Exatamente. Então pode ser que as comunicações alternativas lá, que são as individuais, como estas, Exatamente. não funcionem mais. Exatamente. Yeah. Isso gera depois. Só que o que acontece é que muitos não entendem. Uma revolução assim não acontece de noite para o dia. É um processo. Vão acumulando, gerando o efeito boja. Exato. À espera de um momento para explodir. Só que a mesma coisa aconteceu na China. A China também proíbe cultos por internet. Estás a ver aquilo de tu circulares na rua, encontrar alguém a pregar porque Deus e tal. Está proibido aquilo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Ruanda aprova isto e tal. Será que nós estamos a caminho de uma proibição como é que é? Como é que se diz isso? De expressares a tua fé. Não estamos a caminho de eliminação de igrejas, e que as igrejas que vão ficar vão ser aquelas em que os estados, os governos desses estados vão ter interesses em tirar pessoas ali para o seu grosso eleitoral. É exatamente isso. Ruanda, Moçambique, há uma questão. Por exemplo, usando a ideologia do partido no poder aqui, é um partido de esquerda. Sim. Partido marxista-leninista. Defende muito a ideia de comunismo e socialismo. Sim. É o que acontece em Ruanda. É o que acontece na China, na Coreia. E essas ideologias estão assentes às ideias de Marx. Tens que ir estudar o que Marx fala acerca da religião. Ele defende que a religião é algo nocivo, prejudicial para a sociedade. A religião divide. A religião pode pôr em causa até o próprio Estado. A melhor forma de gerir o Estado é banir a religião. Se você não bane a religião, você vai ter dificuldades de controlar as pessoas. E pela necessidade do controle das pessoas, tem que se banir a religião, se atacar a religião. E muitas das vezes, se olhas para os movimentos mais fortes, como por exemplo o caso daqui em Moçambique, a nova lei da liberdade religiosa, afronta mais os cristãos, os evangélicos. E os muçulmanos não estão afetados. Porque eles não são a maioria. Não são a maioria no sentido de que os protestantes
estão cada vez mais a ganhar expressão, a se multiplicar. Não estariam a ser prejudicados, talvez. Não ser, essa falta de prejuízo pela parte deles não seria pelo fato deles dizerem nós só temos uma mesquita, não temos várias, igrejas são muitas. Não seria por aí? A lógica é essa, de cá esses não são um movimento que se ramifica de uma não forma... há protestantes deles. Exatamente. Eu te digo, essa lei não prejudica as igrejas tradicionais, como católica, anglicana, por aí em diante. Nem o islâmico. Prejudica os protestantes. Esses pentecostais que estão a surgir, estão a ganhar expressão. Então, é forma de limitar para se controlar, por temer que se um deles disseram que neste país as coisas devem mudar, eles podem influenciar. A preocupação do Estado é esse. Não, sempre quando quem quer criar uma lei, sempre vai te fazer você perceber, não, é pelo seu bem. É melhor para ti. Eu vivi em Faço Mabalane. por ti. Em Mabalane, depois do choque, conheces o norte da província de Gaza. Conheces Mabalane? Um pouco. Yeah. Lá em Mabalane havia o processo de desarmamento de pessoas e tal. Só que com o passar do tempo, eu estava a trabalhar na rádio na altura, eu tive uma epifania. Será que essas pessoas aqui que são-lhes arrancadas as armas e dizem que é para o bem delas, será que é mesmo para o bem daquelas pessoas? Aquela pessoa está com aquela arma já faz um tempão. Não seria pelo bem daquele que vai arrancar a arma? Faz sentido. Que é? Eu mesmo que a Frelimo fez agora, em ir arrancar as armas da Renamo, que é para o bem da Renamo. Não é para o bem da Renamo, é para o bem dela mesma, que é para ela estar segura de que já pode fazer qualquer coisa que ela quiser aqui e que nada lhe vai acontecer. Não há oposição. A lógica de um Estado ditador é essa. Mas ali tem que criar uma propaganda, até manipulam-se analistas, para se fazer perceber que não. Por exemplo, a religião está a causar mal. Tem venda de fé. Há problemas. E vão dizer, olha só para o grau de pobreza. Está-se a pegar dinheiros em nome de dízimos e por aí vai. Aquelas pessoas poderiam usar dinheiro Mas disto. acredite, a religião é o começo para controlar o resto. Porque da próxima vai-se para a comunicação. E depois vai-se para as mídias digitais. E assim vai. Quando nós despertamos, já estamos todos controlados pelo Estado, pelo governo. Estados ditadores são maquiavélicos e são manipuladores. E aquilo que eu estava a dizer, sempre vão criar leis contra ti e ainda te fazer entender que essa lei é para o teu bem. Vai estudar todos os estados autoritários, ditadores que tiveram uma ideologia marxista-leninista. As leis na América Latina, as leis, o argumento era que era para o bem da sociedade. E alguns, mas até que é verdade. É a verdade. Mas era o princípio do controle das pessoas. Por quê? Pela segurança de quem governa. Ele está fazendo aquilo porque quer governar seguro, fazer e desfazer sem ter ninguém que diz quê. E nós caímos. Então, é nesse sentido que até acho a decisão de Ruanda. É nesse Mas sentido eu que surge. acho que as igrejas são tontas. Todas elas são tontas. Mas fazem um trabalho bom. Eu acreditando num partido, por exemplo, eu não vou ter mais benefícios do que acreditando em Jesus Cristo por intermédio de uma igreja, determinada igreja. Que é, num partido, eu vou ser lixado de forma direta. Na igreja, eu tenho como dizer não. Apelar para o bom senso do cidadão, para que ele seja íntegro e que seja justo com relação àquilo que foi, que ele seja coerente com aquilo que foi a sua palavra ontem.
E é muito fácil chamar a pessoa à razão. Agora na política não. Porque na política, onde não funciona a coação, usa-se a força. E já lá não pode acontecer isso. Se eu julgo que estou pobre porque contribuí aqui na igreja, estou pobre, chego, levanto diante de todos e cobro o meu dinheiro, e vai sair dinheiro ali. Consegue entender? Já na política não. Então, as igrejas, tudo bem que elas são isso. Eu acho que as igrejas, elas estão a perder, de certa forma, as pessoas, mas fazem um bom trabalho. E que devessem encontrar o meio termo para que isso fosse trabalhado de tal maneira que ninguém tomasse prejuízo nisto. Exatamente. É por causa disso que eu sempre disse que a ideia, uma das ideias, é criar-se o Conselho Nacional de Ética Religiosa. Ou criar algo igual à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Advogados. É uma agremiação de que alguém, para operar, precisa de ser certificado por ela. E existem procedimentos. Há que haver um núcleo, um mecanismo religioso dirigido pelos próprios religiosos que funcione, porque a Ordem dos Advogados está a funcionar. Aquele advogado, no caso das dívidas ocultas, que feriu a ética, revelando questões que o cliente disse no processo em que ele estava a lhe defender. Mas foi aparecer como testemunha contra o cliente. Foi disciplinado pela ordem, porque feriu a ética dos estatutos Da ordem. da ordem. É uma organização em que nós vamos ver que esse líder aqui, a forma como está a proceder, vai além daquilo que é ética cristã, aquilo que é ética pastoral. É necessário que seja disciplinado. Porque o que acontece é que cada pessoa, cada líder, cada pastor, ele tem um poder de disciplinar a todos. E ele, quando fala, ninguém lhe disciplina, diz que eu serei disciplinado por Deus. Se eu estou a roubar aqui, Deus Mas, vai papá, fazer justiça. você também está a lutar para ir ao céu. Precisa de alguém para te ajudar a se disciplinar, que é para conseguir chegar ao céu. Que é para não acontecer aquilo que o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Tenho que ter cuidado de depois de eu conduzir muitos para o céu, Daí eu ficar. eu vir ser reprovado. Jesus também criticou os fariseus. Vocês nem entram, nem saem e impedem os outros de entrar. Significa que eu também tenho que me preocupar. Então, algo importante que se precisa aqui em Moçambique é uma agremiação, como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, mas no sentido religioso, que esse vai incidir sobre o comportamento dos líderes. Enquanto os líderes disciplinam os demais membros, haverá uma entidade, porque enquanto não vai para o céu ser disciplinado, aqui vai estar a causar escândalos e estragos. E precisa de uma entidade que lhe freie. Eu não sei, já estamos com quanto tempo, boss? Sei, 1h25. 1h25, temos mais 5 minutos. Eu não sei se está satisfeito com este papo e que devêssemos ter outras extensões deste tipo de papo, ou se prefere se arriscar na política. Na verdade, este é o primeiro episódio de vários. Estou muito satisfeito. Não sei como é que o pessoal avalia até aqui, mas eu quero muito acreditar que quem pegou papel e caneta anotou e aprendeu. Eu não sei como é que avalia o nosso papo aqui, se esteve bom, e para eu poder fazer as últimas 2 questões para podermos ir embora. Não, o papo foi bom. Eu gosto de questões provocantes que me põem a pensar mais. Será que eu fiz isso? Foram questões desafiadoras. Gosto de me sentir Sabe, desafiado. eu até fui um pouco mais leve, sabe por quê? Porque pertences a uma filiação religiosa aqui. Se eu te fizer algumas perguntas, vais dizer apaga a entrevista. Não, eu não sou desse. Apaga a entrevista porque Eu se sou for ao ar- daqueles que, mesmo se um dia
fosse, por exemplo, candidato a presidente da República, ia achar interessante estar frente a frente com os oponentes e receber tudo o que é questão sobre o projeto de governação. Acho interessante, a algum momento, questões sensíveis ou quentes, como dizem, são um momento de autoaprendizagem e ao mesmo tempo de esclarecer os outros. Talvez o erro será se eu não ter domínio sobre a matéria em questão. E não ser cauteloso quanto à resposta que darei. Aí me afundo. Ok, eu também estou satisfeito. Não tanto assim, porque com certeza fui com freio, porque eu estava com medo de estar a conversar com um crente. Eu vejo que, mesmo que seja crente, é equilibrado. E dá para ter futuras conversas neste campo aqui e me sentir mais à vontade. Aí poderei voar mais e tenho muitas questões mesmo sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre a religião, a expansão, essas coisinhas todas. E o modo que se usou para que o cristianismo fosse o cristianismo que nós temos, que foi um modo errado, no meu ponto de vista, e tantas outras questões que eu tenho. Em edições futuras poderemos conversar a respeito. Agora, conta-me lá, como é que foi se meter na política? Só nesses minutinhos aqui, só para podermos fechar. Como é que se foi meter na política para, de forma, vamos lá, alguém que é de Deus, íntegro, vai entrar na política onde se rouba? A premissa maior é o roubo na política. Isso não tem como me dizer que, não, eu hei de entrar na política, mas não vou roubar. É mentira. Acabará fazendo parte de esquemas. Poderá não roubar. Mas aqueles que estarão do seu lado vão roubar e vão dever lidar e não terá como. Entende? Então, como é que foi se meter na política sabendo que é uma coisa que critica? Será que vai ainda ter como criticar a isto, sendo que é uma coisa, um campo sujo e bem minado? Sabe, vamos começar do... Primeiro, eu quando fui adolescente, na escola, né? Estava na nona. Houve uma aula interessante de história, onde o meu professor chegou e disse que gostaria de cada um dissesse o que faria se fosse presidente da República por um dia. Então todos nós, cada um, ele diz que é obrigatório, não sei qual era o exercício que ele queria fazer. E falaram todos, eu falei. Só que o meu discurso foi olhar para a situação dos moçambicanos e resumir num estado de injustiça. E eu disse que prioridade no meu governo seria vir para a justiça. Justiça quer através dos tribunais. Justiça é dar educação condigna, saúde condigna. Isso é justiça. O Estado justo foca-se nas necessidades dos indivíduos. Quando o Estado deixa de corresponder ou responder às necessidades dos indivíduos, não é um Estado justo. Não estou a dizer que vamos acabar a fome, mas podemos minimizar os impactos da fome. Não estou a dizer que vamos ficar sem ter mendigos na rua, mas um Estado de justiça pode minimizar o impacto da existência dos mendigos. Por quê? Porque cria políticas e programas que focam-se nas principais necessidades, desafios dos indivíduos. É quando eu não sei por ter dito isso, toda a turma ficou de pé e aplaudiu. Eu até fiquei assustado. Você disse na inocência foi na inocência mesmo. É quando o meu professor disse, se um dia seres político, eu sinto que você vai ser justo, mas nunca se esqueça das tuas palavras. E eu ignorei na inocência, né? Mas sempre tive o senso de justiça, querer justiça. Isso sempre me caracterizou. Quando eu comecei a estudar a Bíblia,
eu fui entender que José era um judeu, mas foi governador no Egito, uma nação idólatra, mas ele não se deixou corromper. Eu fui entender que o Baltazar era copeiro de rei, mas era um sacerdote, não se deixou corromper. Daniel, Shadrach, Abednego e Misaque eram ministros de um governo da Babilônia que era idólatra. Inclusive, para lhes pegarem, criaram aquela lei de que eles deviam adorar o rei. Eles disseram que não, isso vai contra os princípios, os valores que nós temos. Aceitamos morrer se necessário, mas não fazemos isso, não faremos isso. Fui ler que, por exemplo, na Bíblia, está lá o profeta Amós. É considerado... Não é o seu caso, né? Não é o seu caso. Sou eu! Não é à toa que estamos aqui. Tenho um futuro brilhante. O profeta Amós, que é um dos livros da Bíblia, é considerado o profeta das causas sociais. Não é à toa que estamos aqui, né? Por causa, exatamente, por causa da forma como ele intervia e defendia, lutava para que o rei olhasse para as questões. Fui olhar o Martin Luther King. Nós admiramos, mas era um pastor da Igreja Batista, que depois se destacou no ativismo político e trouxe revolução na época da escravatura e da discriminação racial e vários outros males na sociedade americana. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que se eu sou um indivíduo que tem uma identidade, tenho uma estrutura forte de princípios e valores, não é o lugar que vai me mudar. Quem muda sou eu, em função de lugar. Mas essa mudança é resultado de falta de uma identidade, de falta de uma estrutura forte de princípios e valores. Então, o que está a dizer é que entra para ser justo, entra para cumprir com aquilo que disse no início e mais alguma coisa. Entro para vingar aqueles que foram sendo os meus discursos de lá de trás e mais de alguma lá coisa. de trás e mais alguma coisa. Ok. O que me move é necessidade de deixar Sim. um legado. Olha, é assim, o que eu estou a dizer é que entra como um subordinado num partido, ND, certo? A de ir à Assembleia. O seu presidente é bem provável que esteja envolvido em alguns esquemas políticos aqui. E que automaticamente esses esquemas políticos, só pelo fato de você estar lá dentro, para que não haja desequilíbrio da roda de funcionamento desses tais esquemas, você terá que receber alguns dinheiros. Primeiro, eu acredito na integridade de Salomão Mushanga. E se eu for a descobrir que não é íntegro, por alguma razão, eu sou coerente o suficiente para sair fora, para abrir mão. Como é que vai criticar? É assim, vocês praticamente estão a criar um sistema que... Como é que você vai criticar as coisas aqui se está a entrar para o mesmo jogo que você critica? Não consigo entender. Eu, na conversa com o líder Salomão Mushanga, porque tivemos um bom tempo, ele é uma pessoa aberta. Não sei se é por ter um espírito jovem, mas é super. Eu disse, eu sou frontal, eu sou crítico. Eu não sou daqueles que aplaude mesmo quando sabe que está errado. Será que estão preparados? Não é sobre mim. Estão preparados para, se alguma coisa não estiver bem, eu dizer não. E ele respondeu-me. É por causa disso que a nova democracia, o lema é servir Moçambique. E nós não queremos pessoas para defender o partido. E o nosso lema, o segundo lema, é que nova democracia
é o movimento e o partido é Moçambique. E daí surge o lema Servir Moçambique. Que é servir o vosso partido, que é Moçambique. É Moçambique, os moçambicanos. O que ele estava a dizer que o partido Nova Democracia deve desaparecer. O interesse maior são os moçambicanos. É por isso que nós vimos que você tem esses valores. Os moçambicanos são maiores. A nossa luta vai além da estrutura partidária interna. Foca-se nos moçambicanos. Tivemos um momento de conversa franca, aberta, Mas séria. está ciente de que vai ganhar um universo de 197 mil meticais ao mês, né? Isso sem nenhum bônus de sei lá, sabe, né? É interessante. Estou ciente Está. e eu estou aberto, se necessário, para que haja uma redução do salário. Estou aberto para, se necessário, desculpa, abrir mão de certas regalias que eu, particularmente, Terá como se proporcionar. acho um absurdo. Por exemplo, uma das regalias, senha de participação. Se eu sou pago mensalmente por estar ali a trabalhar como deputado, por que eu preciso de senha de participação? 9 mil. Por Sim. participar na sessão. Eu, em particular, acho isso... Se são 10 sessões ao mês, tens 90 paus. Eu acho isso É. absurdo. Não acho que eu preciso, necessito. Porque já tem um salário estipulado. Eu estou aberto, se necessário, para discutirmos e eliminarmos. Porque o que me motiva a mim, não, eu vivo com poucas condições, mas Deus nunca me abandonou, eu consigo viver. Sim. Consigo viver Você é o que me moçambicano de move. raiz. Exatamente. Com poucas condições, mas dá para ajeitar e sobreviver. Não é o dinheiro que vai me corromper ou me fazer mal ao ponto de eu me apegar. Se necessário, vamos reduzir salários. Sabe por que eu nunca me afiliei a partidos? Exatamente por causa disso que é. Eu sou crítico. Sou crítico. Eu posso não ser justo, mas sou crítico. Existem coisas que eu vejo que isto aqui é um exagero. Isto aqui é desnecessário. E sinto que estando lá dentro, existem certas minutas que tu tens que preencher, entendes? Para existir lá dentro. E que, mesmo que tu fiques inativo, os outros poderão ficar ativos e acabarem te comprometendo. Consegues entender? Então, eu acabo ficando de fora por causa disso. Entende? Não que eu não veja partidos que O eu pudesse... importante, beleza. No campo militar, existe uma máxima em que quando o comandante se apercebe de que está a sofrer baixas no campo de exército, ele dá uma voz de comando. Recua! Recua! E os soldados vão Recuando. para sair do campo De perigo. de perigo, que é para salvaguardar os poucos Que ainda restaram. que ainda restaram, poder se preparar para voltar melhor treinado. O que eu quero dizer? Se eu descobrir que não está a dar, vou recuar. Recuar não significa que perdi. Mas sabe que na política existem jogos sujos ou não? Sei, Tem garantias até aqui de que tal não exista no partido que está afiliado? tenho. É por isso que eu entrei. Então não é partido político esse. É partido político, que é baseado em princípios e valores. Nem todos os partidos, nem todo político é apologista da ideologia de Maquiavel. Existem partidos que são baseados na base de princípios e valores. É por isso, na Europa, a maioria dos partidos são de direita ou Outros de esquerda. centro-direita. Centro-direita, depois os esquerdistas. Exatamente, depois os esquerdistas, mas a maioria na Europa vai perceber que são direita ou centro-direita. É por isso que o índice de corrupção na Europa não é tão gravoso, tão gritante. Por quê? Porque são partidos e políticos estruturados do ponto de vista de princípios e valores. Muitos dos partidos da oposição aqui
tirando a Frelimo, que é esquerda, são direita, alguns centro-direitas. É possível, é visível olhar isso. Até, por exemplo, algumas sessões de alguns partidos, já vi isso na Renamo e nunca vi, não sei se, mas algumas sessões da Frelimo são transmitidas. Nunca vi isso. Mas já vi na Renamo, vejo na Nova Democracia, o ato de, antes de iniciar uma sessão, orar-se. Terminar-se uma sessão, orar-se. Pode haver erros, mas já indica que esse partido tem um pouco de uma base sustentada em princípios e valores. Não para manipular. Não estou a dizer que são totalmente perfeitos. Não, não é isso. Mas existem alguns eventos que você já dá para olhar e dizer que não. Aqui pode haver erros, mas há um lado forte em que se olha muito para princípios e valores. Isso tudo eu pus na balança. É por isso que fui até aconselhado, porque na hora de decidir, recorri-me àqueles que são os meus líderes, pais na fé, me aconselharam e me deram recomendações, orientações, instruções de que como tenho que ter cuidado, zelar pela minha postura e reputação. Porque 5 anos passam. Depois tem o resto da vida. Tem o resto da Vamos vida. apontar o dedo. Exatamente. Eu só espero que quando vocês conseguirem o poder, lutem tanto para que haja a liberdade de expressão, como tem havido, pelo menos até aqui, de maneira deficiente, mas a malta vai descongotelando até chegar lá. Que lutem muito para que tal haja. E no momento próprio, se julgar necessário, eu estou aberto para podermos debater a respeito desses pontos políticos aí, com vista aqui, porque eu vos digo, vocês da Nova Democracia e os demais partidos menores que não têm lá tanta visibilidade, vocês não vão ser promovidos na televisão, nem na rádio, nem no jornal, nem em nenhum lugar. Infelizmente. Sim, é assim como funciona. Entende? Infelizmente. Então, até Venâncio vai ter promoção, por quê? Porque Venâncio dá mídia. Só por isso. Não fosse por isso, não teria promoção. Era Renamo e Frelimo apenas. Exatamente. Sim. Isso sem dúvida. Então, chegado o momento em que julgarem já necessário falar a respeito disso, isso para não fazer perguntas que devam ser feitas lá no futuro, poderemos sentar e discutir a respeito Estamos disso. abertos, basta iniciar a campanha para criar aquelas perguntas picantes. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, não tem de quê. Vamos responder e desmistificar o que deve ser. É que queremos fazer uma revolução, sabe? Contamos convosco, nós estamos aqui e nós estamos aqui. Já estamos aqui. Família, eu estou muito agradecido pelo seu tempo e espero lhe ter mais vezes. Eu espero que o pessoal tenha aprendido mesmo, tanto no ramo político, que só mexemos um pouquinho, assim como no ramo religioso. Há algumas palavras só para podermos fechar. Bom, agradecer pelo privilégio. Não! Isso é um direito seu, não é de privilégio. estar aqui e estar com beleza em pessoa, que só é pessoa e não é belo. Vou pôr movante, espera. Mas a toda a sua equipe de produção, Agradeço. vai o nosso agradecimento. Vos mandaram cumprimentos? A todos os internautas, simpatizantes, vai o nosso agradecimento por estarem atentos, né? Foi um tempo considerável. Megas, apesar de terem melhorado, mas o ilimitado não voltou. E ainda não, só melhoraram de 15 a 30 gigas. Exatamente. Aumentaram 15 e 30, de 15 a 30. Exatamente. Ainda é desgraça. Mas chamadas? Nas chamadas conforme SMS. dizem, com ele o ano que futele o Alchifane. Então, muito obrigado. Agradeço eu. Família, esta foi a minha conversa com o pastor teólogo Albino Manguene. Eu prefiro lhe chamar de Dr. Manguene. Então, esta foi a minha conversa com o Dr. Manguene e a malta vai voltar no próximo episódio com outros convidados para debatermos a respeito de outros assuntos. Eu vou perder essa timidez minha e soltar-me de verdade nas questões. Se alguém zangar-se e dar-me chapada aqui, talvez vá ser bom para a audiência. Por agora é tudo. Sessão Filosófica despede-se e a malta volta na próxima cena. Tchau, tchau. Fui.
Aí ao lado, debaixo disso aí,